Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao nosso curso e na aula de hoje a gente vai entrar nas aplicações da série de potências. Então, da aula passada a gente tinha visto como é que seria a ideia da série de Taylor e também da série de Maclaurin. Só lembrando que a diferença entre a série de Taylor e da série de Maclaurin é quando você centra a sua série, né, o centro que a gente tinha chamado lá na aula passada de A. Quando a gente centra a nossa série no número real zero, tá? Então essa seria a diferença da série de Maclaurin e da série de Taylor. Então a gente vê uma expressão que era basicamente assim. E uma coisa em particular que a gente estudou dessa expressão é que ela só é possível de ser escrita quando necessariamente essa função ela for derivável infinitamente, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar o nosso conceito de séries de potência daqui de cima e vai tentar desenvolver uma forma de resolver uma equação diferencial ordinária, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na série de potência para tentar resolver uma EDO, tá? Então, primeira coisa, né? Qual o tipo de equação diferencial ordinária a gente vai trabalhar? Uma equação muito particular que é a equação de segunda ordem, tá? Então a gente vai pegar basicamente o formato dela dessa forma. Aqui eu usei a notação de Leibniz, mas vocês podem também utilizar a notação de Newton, que é essa aqui, né? Daqui um pouco eu vou explicar melhor desse P de x, y duas linhas, Q de x, y linha, mais R de x, y igual a zero. Tá? Então, uma equação homogênea. No nosso caso, a gente vai trabalhar com equações de P, Q e R de x, sendo funções mais simples, no máximo um polinômio, tá? Para a gente ver como é que vai funcionar a série de potência. Bom, então, a primeira coisa que vai surgir aqui de definição é definir o que é um ponto ordinário. Então, basicamente, o que é um ponto ordinário? É um ponto que, ao aplicar na função p de x, você não anula a segunda derivada, né? Porque se o p de x0 aqui que eu chamei, ele for igual a zero, você está, na verdade, com uma equação diferencial de primeira ordem, não de segunda ordem. Então, definição, x0 vai ser chamado de ponto ordinário se você não anula a função que está na frente da segunda derivada, ok? Bom, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque existem formas diferentes de resolver quando o ponto for ordinário e quando o ponto não for ordinário, ou seja, a gente vai definir lá na frente como sendo um ponto singular, ok? Bom, então vamos trabalhar bem aprofundadamente como é que é a ideia do ponto ordinário. Então, a ideia de você tentar resolver a minha equação diferencial é propondo uma expansão em série de potência. Então, dá aulas passadas, a gente sabe que uma série de potência é uma série que tem esse formato aqui. Então, é uma constante multiplicando x menos o centro. Você nota que o centro, que na aula passada a gente chamava de A, aqui ele assumiu a forma do x0, que é justamente da minha definição de ponto ordinário. Então, a gente estava usando o livro do Thomas, que era um livro para trabalhar com a série de modo geral, e agora a gente vai passar a utilizar o livro do Boyce, que é um livro que trata exclusivamente de equações diferenciais, ok? Então, no livro do Boyce, o centro da série é denotado por esse x0, que tem a interpretação de ser o meu ponto ordinário, tá? Então, a ideia é o seguinte, né? O x0 passou a ser o centro da expansão e é também o nosso ponto ordinário, mesma coisa. Tá? Então, a ideia é o seguinte, é propor uma solução dessa forma para a minha equação diferencial. Então, como primeiro exemplo, né, a gente vai tentar resolver essa equação diferencial que vocês já devem ter visto na disciplina de EDO, resolvendo pelo método do polinômio característico. Essa equação diferencial, inclusive, é uma equação que descreve um fenômeno oscilatório, né? Em Física 2 ela aparece também. Tá? Então, seguindo a nossa metodologia de propor uma solução por séries,
a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o ponto que a gente vai expandir a nossa série, ou seja, o centro, né, o que eu chamei aqui de x0. E vou verificar se esse x0 também é um ponto ordinário. Então, como definir se é um ponto ordinário ou não? Bom, eu tenho que saber quem é o p de x, o q de x e o r de x. Então, quem é o meu p de x nessa equação? Meu p de x é sempre a função que aparece na frente da segunda derivada, que no meu caso aqui é a função constante 1. O meu q de x é sempre a função que aparece na frente da primeira derivada, que no meu caso aqui é zero, né? Não tem primeira derivada nessa equação. E por fim, o meu r de x é a equação que aparece na frente da função original, que é 1. Né? Então, dessa primeira equação p de x, né, essa equação p de x ela nunca se anula, né, porque a função na frente da segunda derivada é uma função constante. Então, já que ela nunca se anula, todo número real x é ponto ordinário dessa equação diferencial. Tá? Então, todo número real x é ponto ordinário da equação. Okay? Em particular, o exemplo pediu o ponto ordinário em zero. Então, eu vou propor a minha expansão em série de potência centrada no x0 igual a zero. Então, eu estou propondo a solução que seja da seguinte forma. Eu estou pensando que uma solução dessa equação diferencial ela pode ser escrita assim. Então, você tem Cn, x menos x0, n. E aqui está a minha proposta de solução da equação diferencial. Ora, se essa série ela for solução da equação diferencial, então deve satisfazer a segunda derivada mais a função original sendo igual a zero. Então, eu vou derivar duas vezes. De aulas passadas, a gente viu o que acontece quando a gente deriva uma série. Então, quando você deriva uma série, você perde um índice, né? Então, passa a ser 1, Cn. O n cai, né, derivada de polinômio, xn é menos 1, ok? Na segunda derivada, mesma coisa, o índice avança, n menos 1, xn menos 2. Então, só recapitulando por que o índice avança, né, olha só, se você coloca n igual a zero nessa equação, você tem x elevado a zero, que é uma constante, e aí você tem apenas o c0. Quando você faz a primeira derivada, o C0 se anula, né? Então, já que não tem mais o C0 nessa expressão, é exatamente por isso que a expressão começa a partir do 1 e não mais a partir do 0. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é pegar essas derivadas e substituir na minha equação diferencial. Então, substituindo a segunda derivada na expressão lá de cima, eu vou ter somatório partindo do 2 ao infinito, Cn, n menos 1, x elevado a n menos 2, mais a função original. Função original, somatório, partindo do zero ao infinito, Cn, x elevado a n igual a zero. Ok? Então, eu vou tentar buscar uma forma de organizar essa equação para que eu consiga satisfazer a equação diferencial. Bom, como é que eu vou fazer isso? Você nota que você tem dois somatórios. E esses somatórios, eles têm índices diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é igualar os somatórios para que você tenha um índice igual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa muito parecida lá no cálculo 1, que é a nossa mudança de variável, ou substituição simples. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte, no lugar desse expoente, n-2, né, n-2, eu vou tentar buscar um expoente que seja igual da segunda potência. Então, vou fazer uma substituição com uma outra variável, que eu vou chamar uma variável m. E no lugar do expoente, eu vou colocar esse tal m. Tá? Então, estou fazendo uma substituição simples. Ok? Bom, quando eu faço essa substituição simples, olha só o que vai acontecer com a minha equação diferencial. Então, eu tenho o seguinte. O meu somatório
ele parte do n igual a 2, só que eu estou mudando a variável, estou passando para a variável m. Então, quando o meu n é igual a 2 nessa expressão, o meu m passa a ser 0. Então, minha somatória passa a valer de 0. E quando o meu n é infinito, né, substituindo aqui o limite superior desse somatório, então meu m também é infinito, né, porque fica infinito menos 2, infinito. Ok? Cn. Então, no lugar do n que está aparecendo aqui no índice da constante, eu vou buscar uma relação com m. Que relação é essa? Bom, só isolar o n. Né? Então, fica m mais 2. Então, ficou Cm m mais 2, né? Vezes n, né? Quem é n? M mais 2 de novo. Então, m mais 2 vezes n menos 1. Então, n menos 1, no lugar do n, eu coloco m e vai ficar m mais 2 menos 1, ou seja, m mais 1. Vezes x elevado a m, tá? Isso aqui eu substituí apenas na primeira série. A segunda série ficou a mesma coisa, né? Não mudou nada. Mesma coisa. Ok? Fiz a substituição. Agora, a análise que eu vou fazer é o seguinte. Quando você olha para a primeira série, você tem uma série escrita na variável m. Quando você olha para a segunda série, você tem uma série escrita na variável n. O que eu vou fazer agora? Igualar essas variáveis. Por quê? Bom, já que eu estou descrevendo uma série que varia nos números naturais na variável m, tanto faz a letra que eu vou escolher. Eu poderia escolher uma letra aqui e colocar j. J valendo de 0 a infinito. Então, já que eu posso colocar qualquer letra, eu vou retornar todas as letras para a variável n. Então, nota que essa equação, posso reescrever tudo na variável n, inclusive o primeiro somatório. Então, n variando de 0 a infinito, n mais 2, n mais 1, x elevado a n, mais somatório variando de 0 a infinito, Cn x elevado a n igual a 0, tá? Mas, o professor, você tinha feito uma variável, uma substituição de variável, aqui, né, usando m é igual a n menos 2. Como é que você está voltando agora a variável n, já que você já tinha feito a substituição? O que eu estou fazendo aqui é muito parecido com o que a gente faz também lá em cálculo 1, que é o retorno da variável que você tinha substituído, né? Então, quando você está fazendo lá a integral por substituição simples, você faz a substituição, encontra a primitiva e depois retorna a variável original, não é assim? Aqui é a mesma coisa, é uma coisa bem similar a cálculo 1. Então, eu estou retornando para a variável original, porque é na variável original que eu quero resolver a minha EDO. Então, o que eu tenho dessa equação? Vou reescrevê-la aqui. Você está o seguinte, partindo do 0 até o infinito, Cn mais 2, n mais 2, n mais 1, x elevado a n, mais n de 0 a infinito, Cn x elevado a n igual a 0. Ok? Bom, já que eu estou sobre a mesma variação do n e sobre o mesmo sinal de somatório, o que eu posso fazer agora é colocar sobre um único somatório de duas integrais. Você poderia colocar os integrandos sobre o sinal de uma integral, que é a mesma coisa, só que agora é o sinal de somatório. Ok? Bom, então eu vou trabalhar com o que está dentro do sigma, dentro da soma infinita. Então, você tem potência que eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou colocar em evidência, vai ficar assim, ó. E aí você chega numa igualdade igual a 0. Bom, olha só. Você tem um produto de dois fatores. Se o segundo fator for igual a 0, ou seja, se o x elevado a n for igual a 0, vai implicar que o x tem que ser igual a 0, certo? Se o x ele for igual a 0,
a minha proposta de solução, né, se o x for igual a zero, a minha proposta de solução vai ser a solução trivial, né, a solução de toda equação diferencial homogênea, que é sempre a constante nula. Então, eu vou exigir que esse segundo fator não seja igual a zero. E aí, obrigatoriamente, o primeiro fator tem que ser igual a zero. Então, isso tem que acontecer. Ok? Bom, se isso tem que acontecer, eu consigo uma relação das constantes. E isso vai ser válido, né, para todo número natural dentro da variação que você tem do somatório, ou seja, do n 0, 1 até o infinito. Ok? Então, você nota que essa relação é a relação que as constantes têm que obedecer para que a solução seja, de fato, uma solução em série da minha equação diferencial ordinária. Ok? Uma coisa que vocês devem ter notado que apareceu aqui é que quando você varia o n, o que está aparecendo aqui é uma sequência por recorrência. Então, lembra das nossas primeiras aulas, a gente tinha estudado a sequência de Fibonacci, né? Que era uma sequência que o próximo termo ele sempre dependia da soma dos dois anteriores termos. Aqui é uma coisa muito parecida, porque o termo que está avançado em duas unidades, né, ele sempre depende dos termos anteriores, os termos passados. A gente vai ver isso através das contas. Então, o que apareceu aqui é uma sequência que a gente tinha estudado no começo do curso, a sequência por recorrência, ok? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha sequência por recorrência e tentar descobrir quem são as minhas constantes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha sequência por recorrência e tentar descobrir valores de algumas das minhas constantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação que eu tenho por recorrência, essa relação aqui, e vou substituir valores de n. Então, vou variar os n's nessa equação aqui. Então, eu vou começar pelo o n igual a zero. Tá? Então, quando o n for igual a zero, substitui n igual a zero aqui. Vai ficar C2, C0 dividido por 2 vezes 1, né? Quando o n é igual a zero. Então, é justamente o que eu fiz aqui nesse cálculo. Tá? Então, C2 menos C0, 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2 fatorial. Ok? Vou variar. Vou colocar vários valores de n. Então, n igual a zero ficou assim. N igual a 1, então substitui n igual a 1 nessa expressão. Então, vai ficar C3 do lado esquerdo menos C1 dividido, quando n é igual a 1, 3 vezes 2, ou 3 fatorial. Tem um sinalzinho aqui na frente. Ok? E vou fazer isso, vou variar. Então, n igual a 2. O que acontece com n igual a 2? Agora que a gente vai entender por que é uma sequência por recorrência. Ok? Então, quando a gente faz o n igual a 2 nessa expressão, né, ela fica o quê? C4 é igual a menos C2 dividido por 4 vezes 3. É só substituir, tá? Só que o meu C2, eu já tinha encontrado a expressão dele anteriormente. Ele é o menos C0 sobre 2 vezes 1. Então, o que está acontecendo? O meu termo C4 está dependendo de um termo anterior, igual em Fibonacci. Então, eu substituo no lugar do meu C2 aquele resultado que eu tinha encontrado anteriormente, que é o menos C0 sobre 2 fatorial. E aí, quando eu faço essa substituição, eu tenho C4 dividido por 4 fatorial, ok? Continuando, variando. Quem que vai ser o meu n igual a 3? Mesma história, quando eu substituo n igual a 3 nessa expressão, né, eu tenho C5 é igual a menos C3 dividido por 5 vezes 4. Só que esse C3 é um termo anterior que eu já escrevi ele em função do C1. Então, substituo no lugar do C3 o meu menos C1 sobre 3 fatorial. E aí, fazendo as continhas, eu tenho C1 sobre 5 fatorial. Ok? Bom, vou continuar o mesmo raciocínio, tá?
Fiz aqui para o n igual a 4, substituí na minha expressão n igual a 4. O n igual a 4 fica o C6 escrito em função do C4. Só que o C4 eu já escrevi ele em função do C0. Né? Então, reescrevo uma expressão sempre dependendo do C0. Nesse caso aqui. No caso do n igual a 5, eu vou ter um C7 substituindo lá naquela equação, que vai estar escrito em função do C5. E aí o C5 está escrito em função do C1, só substituo. O que eu estou fazendo aqui é sempre substituições, tá, gente? Bom, e aí, agora a gente consegue notar um padrão, né? Depois de jogar alguns valores de n. O padrão é o padrão que eu já havia adiantado quando a gente encontrou essa equação. Ou seja, o termo da frente, ele sempre vai depender do termo atrasado em 2 unidades. Né? Você tem que o Cn mais 2, sempre dependendo do Cn. Então, já que eu sempre estou dependendo do termo que está adiantado em 2, o que vai acontecer com meus números pares? Né? Então, eu tenho um n igual a 0, o C2 dependendo do C0. Quando eu adianto 2 termos em relação ao C2, aparece o C4, que também depende do C0. Quando adianto mais 2 termos do C4, aparece o C6, que também depende do C0. Ou seja, todo número par, né, toda constante par, vai depender do C0. E é aqui que eu estou tentando escrever essa relação. Ou seja, toda vez que um n ele for par, então como é que você escreve um número par? 2 vezes um número natural, não é isso? Então toda vez que ele for par, ele vai ter o C0, sempre aparece o C0 na expressão, e você nota alguns padrões. Por exemplo, quando você encontrou o C2, apareceu o 2 fatorial no denominador. Quando você encontrou o 4, apareceu o 4 fatorial no denominador. Quando você encontrou o 6 fatorial no denominador. Então, no denominador, sempre vai aparecer a ordem da constante. Então, se a ordem da constante é uma ordem par, o fatorial que vai aparecer no denominador é essa mesma constante, ou seja, uma constante par. Por isso que apareceu aqui o 2k fatorial. Ok? Outro padrão que você nota. Você nota que aqui é um sinal negativo, depois positivo, depois negativo. Quando eu fizer um n igual a 6, eu vou estar encontrando o meu C8, que depende do C6, e o C6 tem um sinal negativo. Então, volta a ser positivo. Então, os sinais estão se alternando, e isso é um padrão que a gente já estudou de sequência alternada. Então, eu coloco um termo de sequência alternada aqui, ok? Ficou alguma dúvida? Dá uma lida na apostila, lá está bem descrito, e qualquer coisa a gente conversa em sala de aula, ok? Vou fazer a mesma ideia para a parte ímpar, né? Então, você nota o seguinte, já que a minha expressão, ela sempre estava atrasada em 2 termos, né? Em dois termos anterior, a ordem. Então, toda vez que eu tiver um número ímpar aqui do lado esquerdo, né? O 3, o 7, o 5 e por aí vai, do lado direito eu vou ter uma dependência do meu C1. Então, meu C1 aparece toda vez que a ordem foi ímpar. Então, eu já coloco aqui o meu C1, tá? E aí, a mesma coisa está acontecendo aqui na parte ímpar. A ordem da constante sempre está aparecendo no denominador do fatorial. Ordem da constante, denominador do fatorial. Se eu tento encontrar o C7, aparece o 7 fatorial. Ok? Então, como é que eu escrevo um número ímpar? Um número ímpar é um número par mais 1, 2k mais 1. Ok? Então, toda vez que a ordem for ímpar, no denominador aparece o meu fatorial. Por isso que apareceu aqui um 2k mais 1 fatorial. E toda vez que a ordem for ímpar, aparece o meu C1, por isso que apareceu o C1 aqui. E de novo, né, o sinal está alternando entre negativo e positivo e por aí vai. Dessa forma, eu tenho uma sequência alternada, tá? Então, essa expressão é de um padrão que eu observei sempre nas ordens ímpares da minha relação de recorrência de constantes. Ok? Bom, fiz isso. Já sei como é que vai funcionar o padrão. Como é que funciona o padrão? Quando a ordem for par, eu tenho uma expressão. Quando a ordem for ímpar, eu tenho outra expressão, uma expressão diferente. Essas duas aqui. Tá?
Então, já que eu fiz a minha proposta por solução em série, eu vou escrever uma série genérica, né, centrada no zero, um ponto ordinário x0 igual a zero. E aí eu vou separar as ordens das minhas constantes entre ordem par e ordem ímpar. Então, pegando uma série geral, né, você tem o C0, C1, C2, C3 e por aí vai. E aí eu vou dar uma reorganizada, já que é uma soma, né, a ordem da soma não altera o resultado dela. Então eu vou pegar todos os termos de ordem par e separar de um lado da equação. Então você nota que aqui eu coloquei o C0, C2, né, vai estar aqui o C4, C6 e por aí vai, e todos os termos de ordem par. Tá? Então, ordem par. Tá? E aqui eu separei os termos de ordem ímpar. Né? Então, meu C1, C3, C5, C7, por aí vai. Né? E aqui é um termo geral de ordem ímpar. Sendo assim, você nota o seguinte, eu posso pensar nessa soma como sendo uma soma infinita, que de fato ela é, apenas dos termos pares. Aqui vai aparecer as constantes de ordem par, inclusive a constante C0. Daqui um pouco eu mostro para vocês o que vai acontecer com essa constante. Então, o que a gente tem da relação de recorrência das constantes quando ela é par é, eu tenho uma sequência alternada, eu tenho meu C0 que sempre aparece, e a ordem par fatorial no denominador. Né? Isso aqui é da equação anterior, tá? É a constante de ordem par. Bom, isso vezes uma potência, que é sempre de ordem par, que é o x elevado a 2n, tá? Professor, e esse C0 que está solto aqui? Porque a gente começou a encontrar a partir do C2, né? Quando a gente olhou na relação de recorrência, quando a gente bota n igual a zero aqui, a gente começa a partir do C2, né? Não do C0. Então, mas olha só o que acontece se eu coloco n igual a zero nessa expressão. Quando o n é igual a zero, todo número elevado a zero é 1. Aqui em denominador fica 0 fatorial, que é 1. E aqui fica 0 elevado nesse expoente, né? Então aqui dá 1, então fica apenas o C0. Então, quando o n é igual a zero, você está descrevendo exatamente esse primeiro termo. Não é isso? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Olha só. Quando a gente fez o primeiro número de ordem ímpar, a gente colocou n igual a 1. Quando o n é igual a 1, a gente começa a contar a partir do C3. E o C3 ele está aqui, ó. Né? Mas, professor, tem um termo anterior, que é o meu C1. Como é que eu vou descrever ele? Bom, a gente vai fazer um somatório, variando do zero ao infinito. Daqui um pouco eu explico por que é o zero. Né? E o termo geral de constantes, quando é ímpar, que é a sequência alternada da equação anterior que a gente escreveu, sempre aparece o C1 e o número ímpar aparece no denominador em fatorial. E a potência aparece aqui. Desculpe, coloquei K aqui. Tá? Professor, só para ficar claro aqui, porque eu escrevi o K, né? Por que eu estou trocando a letra? Quando você escreve uma série, você pode escrever ela a partir de qualquer variável, né? Então, já que eu tinha uma relação por recorrência em K, né? Eu tinha aqui a forma par e a forma ímpar escrito com a variável K. Por que eu usei a variável K? Só para poder descrever os números pares, tá? Eu estou transformando tudo para N para ficar sobre um único índice, tá? E aí eu chego na minha série. Bom, tanto a constante C0 quanto a constante C1 pode sair em evidência. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Não é isso? Tirei em evidência. Qual faz com integral? E essas duas séries que aparecem aqui são séries que apareceu na última aula, tá? Então, depois verifiquem lá. Essa primeira série aqui, ó, é a série de Taylor do cosseno de x. E essa série aqui foi uma série que eu pedi para vocês darem uma lida, né? Uma estudada.
é a série do seno, tá? Então, eu estou reescrevendo essa minha solução, y de x, como uma combinação linear de senos e cossenos, tá? E se vocês recapitularem isso daqui lá da equação diferencial, da matéria equação diferencial, exatamente a combinação linear de senos e cossenos que consegue resolver o oscilador harmônico, a equação do oscilador harmônico, ok? A pergunta natural que vai surgir aqui é o seguinte: professor, para que eu devo usar uma série de potência, né, por um método que aparentemente é um pouquinho mais complicado, porque dá trabalho de conta, né? Aqui o trabalho é conta. Por que eu devo usar esse método se eu já tenho o método da equação diferencial usando o polinômio característico? Bom, a resposta é que nem sempre o polinômio característico vai conseguir resolver todas as equações diferenciais. Próximo exemplo.